Oi, Mauro, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. A gente vai responder a pergunta de uma ouvinte. Ela mandou semana passada, a gente falou sobre um outro assunto, está retomando aqui. Ela diz assim: como investir para viver de renda com fundos imobiliários? O que são fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários... a Isadora. A Isadora. Isadora, bom dia a você. Vamos lá. Fundo imobiliário nada mais é do que um condomínio. Tá? Todos os fundos eles têm um formato de condomínio, assim como o condomínio lá de casas, o condomínio de apartamentos, tá? Aonde a gente coloca dinheiro e compra imóveis ou dívidas imobiliárias, ok? Então tem dois tipos de fundos imobiliários. O que investe em imóveis reais a gente chama de, popularmente, né, de fundos de tijolos. E os que investem em dívidas imobiliárias a gente chama de fundos de papéis, ok? E tem os fundos de fundos, né, que eles investem em vários tipos de fundo, né, ou em várias modalidades. Bom, nesse caso, o que acontece? Se você quiser montar uma aposentadoria imobiliária, você tem alguns caminhos. Então você pode fazer consórcio, né, e vai comprando casas, né, e vai alugando, ou casas, ou escritórios, ou consultórios, enfim, apartamentos, e vai alugando, e aí você administra isso. Você pode comprar terreno, construir e alugar, e você administra isso. Ou você pode entrar num fundo imobiliário. A grande vantagem do fundo imobiliário é que, por exemplo, se você tem 100 mil reais, que você iria comprar uma ou duas salas comerciais pequenas, você pode comprar 10 fundos imobiliários diferentes que já estão rendendo e você não precisa administrar inquilino, ok? Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é que aquele rendimento mensal que você recebe, ele é isento de imposto de renda, né? Então, isso é muito interessante. Um aluguel numa zona urbana desenvolvida rende lá no final, descontando tudo que você vai ter que descontar, inclusive impostos, 0,3%, 0,4% ao mês, enquanto que uma carteira de fundos imobiliárias, e eu diria mal formada, ela começa em 0,7%, 0,8% ao mês. Carteiras boas, elas ultrapassam 1% ao mês, 0,9% a 1% ao mês. Então é bem interessante. Agora, como fazer, né? O que a Isadora perguntou. O que eu falo para os meus alunos da Academia do Dinheiro é o seguinte, olha, poupe todo santo mês, compre cotas todo santo mês. E aí você pode ficar sócia de vários shopping centers, por exemplo, né? Então tem um fundo imobiliário que administra 5, 10 shopping centers, tem outro fundo imobiliário que administra centros logísticos. Então, por exemplo, a Amazon, né, o Mercado Pago não, como é que chama? Que é o Mercado Livre, que é dono do Mercado Pago, tá? O Mercado Livre tem centros logísticos para distribuir suas mercadorias. Tá? Esses centros logísticos não são deles, são alugados. Tá? E aí, agora, é de propriedade de alguém. A maior parte dos melhores fundos imobiliários, né, é dona desses grandes empreendimentos porque tem um inquilino fiel, grande e cujo cheque não vai voltar, né, gente? Tá, mas por onde que a pessoa começa? Bom, tem que abrir uma conta numa corretora, tá? Ou através da corretora do seu banco, ok? O que eu falo para as pessoas é o seguinte, estude primeiro, tá? E, pelo amor de Deus, não se deixe levar pelo tal do dividend yield ou pelo rendimento passado, tá? Isso foi um grande erro. Eu vi acontecer no primeiro semestre desse ano grandes, assim, desastres, porque as pessoas falavam, nossa, esse fundo está pagando 1,3% ao mês, esse daqui está pagando 1,5% ao mês, teve fundo que rendeu 2% ao mês, então eu vou comprar este fundo, sem saber o que estava dentro. E aí tinha uma dívida podre lá dentro, né? E as pessoas preferiram os fundos de papéis só porque eles estavam rendendo muito e ignoraram os fundos de tijolos, que são extremamente mais estáveis. Então você tem que estudar o que está dentro do fundo,
e antes de fazer a sua escolha, tá? E tenha um planejamento, né? Então você vai despender 500, 600, R$1.000 por mês para comprar cotas. Em pouco tempo, você tem bastante dinheiro. E um outro conselho, tudo que o fundo te pagar, reinveste até você chegar naquele momento que a Isadora está querendo, que é se aposentar com fundos imobiliários. Tá aí. Ficou alguma dúvida? Quer que o professor Mauro Kalil fale sobre um outro assunto? É só mandar aqui pra gente no WhatsApp 3032 1500. Obrigada, Mauro. Grande abraço, até a próxima semana. Até semana que vem.